Michael Jackson está morto. Almoço na Califórnia, fim da tarde no Brasil, quando os paramédicos foram chamados. E eles encontraram Michael Jackson em casa, inconsciente, sem respirar, sem batimentos cardíacos. O cantor foi levado imediatamente para o hospital da Universidade de Los Angeles, um dos maiores da costa oeste americana. 15 minutos depois, quase 1 da tarde, 5 horas da tarde pelo horário de Brasília, a ambulância chegou ao pronto-socorro. O primeiro diagnóstico foi parada cardíaca. Michael Jackson estava ensaiando para uma turnê de 50 shows na Inglaterra. Todos os ingressos foram vendidos e as apresentações iriam até 2010. A primeira seria no dia 8 de julho, já no próximo mês. Mas o show foi adiado pelo próprio cantor para o dia 12. A mudança da data levantou a suspeita sobre as condições físicas de Michael Jackson. Ele estaria, aos 50 anos, pronto para encarar uma temporada tão intensa de trabalho? Poucos minutos depois de chegar ao hospital, veio a informação. O astropop estava em coma e as tentativas de reanimá-lo foram em vão. Sem qualquer anúncio oficial, a informação sobre a morte de Michael Jackson começou a circular. E os fãs, em pouco tempo, lotaram a porta do centro médico da Universidade de Los Angeles. Aqui em Nova York, quem estava no trânsito ligado nas notícias, lamentou. Um grande cantor, um homem de verdade. Estou muito triste. O repórter Rodrigo Alvarez está em Los Angeles. Rodrigo, a polícia já fez novas revelações sobre a surpreendente morte de Michael Jackson? Boa noite, Sérgio. Boa noite para todo mundo aí no Brasil. A gente está nesse momento exatamente em frente à casa onde Michael Jackson passou os últimos momentos de sua vida. A polícia de Los Angeles está à procura agora do cardiologista de Michael Jackson. Isso porque, segundo a chamada de emergência recebida pelos policiais ontem, havia um médico particular aqui no momento em que Michael teve a parada cardíaca. Já foi feita uma busca no carro desse cardiologista, mas a polícia não divulgou o que foi encontrado lá. Eles estariam à procura de medicamentos. Isso porque Michael Jackson estaria viciado em morfina. Ele, inclusive, teria tomado uma dose excessiva de um medicamento horas antes de morrer. A informação não foi confirmada pela polícia, foi divulgada por um site especializado em celebridades, o mesmo que divulgou a morte de Michael Jackson ontem em primeira mão. O corpo do artista já foi liberado do Instituto Médico Legal e é só um exame toxicológico que foi pedido pela polícia, justamente por causa dessa suspeita sobre medicamentos, o que vai determinar a causa da morte de Michael Jackson. Esse exame deve ficar pronto daqui a 4 ou 6 semanas. Certo? Mesmo contra a vontade do marido, os médicos legistas farão autópsia e exames toxicológicos para determinar a causa da morte. A polícia investiga o caso. Segundo o jornal inglês The Sun, Britney abusava de medicamentos, incluindo o Vicodin, um forte analgésico usado também pelo cantor Michael Jackson. A atriz foi encontrada caída no banheiro da casa onde vivia com o roteirista Simon Monjack. A atriz chegou a ser socorrida pelos paramédicos e levada ao hospital Cedars-Sinai, onde chegou morta. Britney ficou famosa ao estrelar As Patricinhas de Beverly Hills em 1995. I could really use some sort of an herbal refreshment. Também atuou em Recém-Casados ao lado do ator Ashton Kutcher. So what do you do when you're not Joe Montana? No ano que vem, Britney poderá ser vista em Os Mercenários de Sylvester Stallone, que teve cenas filmadas no Rio de Janeiro. Centenas de pessoas se despediram hoje do lutador Ryan Gracie. A família dele está inconformada. Diz que o médico que o atendeu numa delegacia de São Paulo errou. O pai promete levar o caso para a justiça. O corpo de Ryan Gracie foi enterrado às 4 horas da tarde no cemitério São João Batista, no Rio, com uma salva de palmas. O clã do jiu-jitsu, acostumado a tantas vitórias, sentiu a dor da perda. Ele era um guerreiro da família, é um soldado da gente. A despedida de Ryan Gracie reuniu amigos, alunos, discípulos. Ele era um mestre para mim, né? É um mestre, não tem como explicar, não tem palavras para falar o que ele era para mim.
Ryan foi encontrado morto na manhã de sábado, dentro da cela de uma delegacia de São Paulo. Ele foi preso depois de uma série de roubos e agressões. Um exame feito na delegacia constatou a presença de drogas na urina do lutador. A família admite que Ryan Gracie passava por problemas e que tinha síndrome do pânico. Era um campeão que gostava de brigas, não só dentro do tatame, fora também. Mas para os parentes, a morte do lutador tem uma só explicação. Eles acusam o médico de ter dado uma dose excessiva de remédios. O médico que acompanhava Gracie disse que usou um coquetel de remédios para acalmá-lo. Aplicou um antialérgico para minimizar os efeitos de um tranquilizante. Ryan ainda ingeriu um anticonvulsivo e mais 2 comprimidos de outro tranquilizante. 1 hora depois, o lutador tomou mais um remédio para controlar a pressão, que estava alta. Não é possível dizer se é uma dose grande ou pequena. Primeiro porque a gente não sabe como ele estava. A gente não conhece as condições do paciente. Naquele momento, numa situação de emergência, é muito difícil avaliar qual é a melhor conduta que foi realizada. A Secretaria de Segurança Pública diz que só vai se pronunciar sobre o caso quando o IML divulgar a causa da morte do lutador. O exame é primordial para tentar explicar quais eram as condições de saúde de Ryan Gracie horas antes da morte. O resultado pode eliminar dúvidas, como se o lutador teve uma overdose de drogas ou remédio e se recebeu a atenção médica. Nos Estados Unidos, o uso abusivo de remédios mata mais do que a cocaína e heroína juntas. Veja na reportagem da correspondente Paula Moraes. 6 milhões de americanos morreram por overdose de medicamentos entre 1999 e 2010. O número ultrapassa o total de vítimas da cocaína e heroína juntas no mesmo período e é 4 vezes maior do que o registrado nas décadas passadas. O levantamento é da Trust for American Health, uma organização independente com sede em Washington. Segundo a entidade, para diminuir as mortes provocadas pelo uso abusivo de remédios, é preciso exigir mais da fiscalização dos médicos e órgãos de saúde. 98% dos estados americanos têm um sistema eletrônico para controlar as receitas médicas, mas apenas 16 estados obrigam a utilização desse equipamento. O problema pesa no bolso do governo, que gasta mais de 100 milhões de reais por ano em despesas médicas e judiciais. A pesquisa também revelou que as maiores taxas de overdose estão nas regiões mais pobres do país. O estado da Virgínia Ocidental lidera a lista com quase 30 mortes para cada 100 mil habitantes. Na sequência, vem o Novo México, Kentucky, Nevada e Oklahoma. No estado de Nova York, o número de mortes por abuso de medicamentos é um dos menores. Mas desde 1999, os casos aumentaram em 56%. De acordo com o estudo, os remédios que mais matam no país todo são os analgésicos, sedativos e antidepressivos.